Quarta-feira, dia 29 de junho, dia de mais um episódio do Mercado Flash. Hoje o Igor está com muito trabalho na redação do 00, por isso volto a ser eu a fazer o resumo do mercado de transferências desta quarta-feira. Hoje está a ser um dia muito animado na maioria das equipas da Primeira Liga, especialmente no que toca a saídas. Portanto, hoje o episódio vai ter que ser assim mais a correr, porque há mesmo muita coisa para falar. Não tanto nas principais equipas em Portugal, mas há muita coisa, já vão ver. Mas mesmo assim, vamos começar aqui pelo Benfica, que está prestes a ver sair de forma oficial e definitiva o extremo Jota, que vai continuar no Celtic Glasgow. Já era praticamente certo, mas especialmente os adeptos do Celtic começavam a sentir alguma impaciência com este atraso de oficialização. A imprensa nacional diz que essa oficialização vai então acontecer já na próxima quinta-feira. Amanhã, o Internacional Sub-21 português vai assinar por 4 temporadas com a equipa escocesa, o campeão escocês, com o Celtic, então, que vai pagar ao Benfica 7,5 milhões de euros. Grande época do Jota, tornou-se já uma espécie de herói do Celtic. Os adeptos estavam então muito impacientes para que o Jota fosse oficializado. Vai ser oficializado já amanhã. O Benfica encaixa aqui um dinheiro com um jogador que foi formado nos Encarnados. Tinham muitas esperanças neste jogador. Nunca conseguiu depois mostrar-se, apesar de ter tido algumas oportunidades na equipa principal. No Celtic sim explodiu, grandes exibições não só na Liga Escocesa, depois também na Liga Europa. Por isso é normal esta compra do Celtic, 7,5 milhões de euros. Valorizou já certamente, mas era a cláusula de compra, portanto natural esta saída de Jota para a Escócia. Também no Benfica, e depois de algumas contratações, e os próximos dias deverão trazer algumas novidades também neste sentido, os Encarnados continuam a encurtar o plantel. Um dos jogadores que vai sair é Sandro Cruz, que na reta final, se bem se lembram, fez a estreia na equipa principal, fez 2 jogos com o Nelson Veríssimo, mas não vai continuar no Benfica, pelo menos para já. A contratação do Ristich e a cada vez mais provável continuidade de Grimaldo fazem com que o lateral esquerdo não tenha espaço, e segundo apurou o 00, Benfica vai emprestar o jovem de 21 anos a um clube da Liga Portuguesa. Santa Clara e Chaves estão atentos a este possível negócio. O Boa Vista também, isto porque os achadrezados vão perder o Amash, e estão também então a estudar essa possível contratação do defesa, que tem contrato com o Benfica até junho de 2024. Apesar disso, importa então destacar que o objetivo do Benfica não é vender o Sandro Cruz, mas sim emprestar este defesa de 21 anos que já fez 37 jogos pela equipa B. E quem já foi mesmo emprestado foi o médio defensivo Rafael Brito, já aqui tínhamos falado dele. 20 anos, foi cedido ao Marítimo até ao final da época e é mesmo o primeiro reforço da equipa insular orientada por Vasco Seabra. Depois de passar por todos os escalões de formação do Benfica e de já ter feito 64 jogos pela equipa B, vai então estrear-se finalmente na Liga Portuguesa. É também um passo natural este empréstimo. Recorde-se que o Rafael Brito já esteve numa ficha de jogo da Primeira Liga, na altura num jogo do Benfica com o Vitória Sport Clube, mas acabou por não jogar. Portanto, o Rafael Brito na Madeira pode fazer a estreia no campeonato principal português. E porque estamos no Marítimo, só deixar aqui uma nota curtinha: Henrique Rafael, extremo de 28 anos, brasileiro, já não é jogador do Marítimo, ficou apenas uma temporada em Portugal. Nunca foi um indiscutível tanto para Vasco Seabra como antes para Júlio Velasquez. Fez 27 jogos, alguns saídos do banco, marcou 2 golos e então regressou à Bulgária, de onde tinha vindo. Vai jogar no CSKA 1948. E da Madeira viajamos até ao Porto para a nossa novela desta quarta-feira. É a novela Vitinha. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz dos caracóis. O negócio com o Paris Saint-Germain ainda não está fechado, mas o jornal O Jogo diz que o dia de hoje, quarta-feira, pode ser decisivo para que tudo fique resolvido e Vitinha vá mesmo para o Paris Saint-Germain. Desde França, especialmente ontem, terça-feira, começaram a surgir algumas notícias de que a equipa francesa iria pagar só 20 milhões agora, ou que queria pagar 20 milhões agora, 5 milhões em julho de 2023, ou seja, daqui a um ano, e mais 10 milhões ao fim de 20 jogos realizados pelo Vitinha. Mas o jornal O Jogo diz que a resposta do Futebol Clube do Porto é clara, é a cláusula e mais nada, e a cláusula implica que o Paris Saint-Germain pague 40 milhões de euros imediatos. Vamos ver então o que é que acontece esta quarta-feira e especialmente então nos próximos dias. Esta semana, pelo menos, provavelmente teremos algumas novidades, sabendo que é Jorge Mendes quem está a intermediar este negócio para que o Vitinha deixe o Futebol Clube Porto e rume a França. No Sporting, a saída de Palhinha continua congelada, a de Rafael Camacho está praticamente fechada, mas hoje ainda não há nada em concreto, por isso vamos avançar a todo gás para as várias mexidas no futebol português.
Começamos no Braga, como o 0-0 avançou em primeira mão, Víctor Gomes é o novo lateral direito da equipa minhota, o defesa de 22 anos foi oficializado esta quarta-feira, vai jogar no Braga por empréstimo do espanhol até ao final da época, um empréstimo com opção de compra de apenas 2 milhões de euros, bom negócio aqui para o Braga, que caso exerça a opção de compra já tem contrato alinhavado com Víctor Gomes, fica com contrato então com o Braga até durante 5 temporadas. Já aqui tinha falado dele, do Víctor Gomes, se bem se recordam, mas só recordar então que é um jogador que apesar da juventude, 22 anos, já fez a estreia na La Liga, fez mais de 20 jogos com o espanhol, na época passada esteve emprestado ao Málaga, foi campeão europeu de sub-17 e sub-19 pela seleção espanhola e é uma presença regular na seleção sub-21, portanto um reforço interessante para o Sporting de Braga, que também dos sub-21 espanhóis tem o Abel Ruiz, que colmata com o Víctor Gomes a saída do Ian Couto, que estava emprestado pelo Manchester City. Continuamos nas oficializações e vamos agora até ao Estoril, já se sabia desde o mercado de transferências de inverno, mas só na terça-feira à tarde, ontem, é que a equipa canarinha confirmou a contratação do extremo Rodrigo Martins, 23 anos, assinou a custo zero com o Estoril, depois de ter terminado o contrato com o Mafra, assinou por 3 temporadas com a equipa da linha. É um jogador muito talentoso este Rodrigo Martins, já tinha passado até curiosamente na formação do Estoril, esteve depois em equipas do segundo escalão um pouco à procura de lançar a sua carreira para depois aparecer com mais qualidade na Primeira Liga e foi isso que fez nas últimas 2 temporadas, brilhou ao serviço do Mafra, que é uma equipa que tem lançado muitos jogadores para a Primeira Liga, fez 72 jogos ao serviço do Mafra, 7 golos e 8 assistências, foi na época passada um dos melhores jogadores do campeonato de segundo escalão português e agora regressa ao Estoril para fazer a estreia na Primeira Liga. O Chaves, que até agora só tinha anunciado renovações de contrato, apresentou esta quinta-feira o primeiro reforço para a época de regresso à Primeira Liga. Falamos de Hélder Mourinho, também já tinha sido aqui uma notícia avançada pelo 0-0, um médio de 21 anos, pertencia ao Leixões, assinou pelo Desportivo de Chaves, que pagou 200 mil euros por este jogador, que foi um dos destaques da equipa de Matosinhos. Na época passada fez 29 jogos, marcou um golo e ainda fez 2 assistências. Além desse encaixe financeiro de 200 mil euros, o Leixões tem direito a 50% de uma futura venda por este médio de 21 anos. E eu avisei que hoje havia... que hoje havia muita coisa em Portugal. Vamos continuar nas oficializações. O Santa Clara tem um novo guarda-redes, chama-se Ricardo Silva, tem 23 anos e vem do Futebol Clube do Porto, mais concretamente da equipa B. Na época passada foi mesmo um dos melhores guarda-redes da segunda Liga, fez excelentes exibições na equipa B do Futebol Clube do Porto e até pode ser o titular do Santa Clara nesta temporada que será então de estreia na Primeira Liga, isto porque o Marco Pereira, o habitual guarda-redes do Santa Clara desde há muitos anos, sofreu uma lesão no final da época no tendão de Aquiles, que não estará provavelmente ainda recuperada, portanto o Ricardo Silva pode ser aqui o titular na próxima temporada, pelo menos no arranque da temporada da equipa açoriana. Sobre este Ricardo Silva, só dizer que na época passada vi vários jogos do Futebol Clube Porto B e parece-me um guarda-redes com muita qualidade. Vamos ver então se consegue afirmar na Primeira Liga. Falta dizer que terminou o contrato com o Porto e que assinou por 3 épocas com o Santa Clara a custo zero. No Chaves, por lapso, deixei passar aqui uma coisa relevante, isto porque a equipa flaviense que contratou o Hélder Mourinho já sabe que vai perder um jogador muito importante. Falamos de Alexandre Ribeiro, defesa de 22 anos, defesa central, que vai jogar com Paulo Fonseca no Lille. O 0-0 já confirmou que o negócio está fechado e o defesa brasileiro vai assinar por 5 épocas com a equipa francesa, que vai pagar 2 milhões de euros aos Chaves pela contratação deste jogador, que foi formado no Flamengo, mas que até apareceu em Portugal nas divisões secundárias, primeiro no Praense e depois no Amora. Na época passada foi muito provavelmente o melhor central da segunda Liga, uma enorme perda para os Chaves este Alexandre, mas um bom encaixe, 2 milhões de euros. Ainda em Portugal, o Vizela confirmou 2 saídas, falamos de Ofori e Charles. O guarda-redes para já ainda não tem destino, mas terminou o contrato com o Vizela e já sabe que não vai continuar na próxima época. Já o lateral esquerdo foi oficializado no Nea Salamis do Chipre, depois de também ter terminado o contrato com o Vizela, apesar de na época passada ter sido quase sempre titular. E para fechar em Portugal, 2 baixas de peso para o futebol português, a primeira já confirmada e a outra praticamente fechada. Afonso Sousa não vai continuar em Portugal, o médio andou a ser disputado entre o Vitória Sport Clube e o Lech Poznan, mas já foi oficializado no clube polaco, num dos maiores investimentos da história do Lech Poznan, pagou 800 mil euros à Belenenses SAD pela contratação do médio internacional sub-21.
Desses 800 mil euros, a Belenenses Stade só vai receber metade, isto porque o Futebol Clube Porto tinha direito a outra metade de uma futura venda. Mais uma perda importante para a Liga Portuguesa, um jogador com talento, ganhou a Youth League pelo Futebol Clube Porto, se bem se recordam, é internacional sub-21, como já aqui disse. Não sai assim por tanto dinheiro, mas acaba por subir bastante o nível competitivo, isto porque o Lech Poznan, onde jogam também os portugueses Rebocho, João Amaral e Joel Pereira, vai estar nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. E por fim, em Portugal, quem também vai deixar Portugal é o defesa brasileiro Nathan Santos. Segundo apurou o 0-0 Luís Filipe Scolari, treinador do Atlético Paranaense, que era o defesa do Boa Vista, e ele vai mesmo voltar ao Brasil. Inicialmente o Paranaense, o Atlético, rejeitou ofereceu 1,5 milhões de euros ao Boa Vista, que rejeitou a proposta, é isso que eu queria dizer, mas o Atlético voltou à carga porque o Scolari quer muito este jogador e vai pagar 2 milhões de euros pela contratação do defesa, que tem apenas 20 anos, aliás, e vai regressar ao Brasil para ser treinado pelo antigo selecionador português. Recorde-se que há um ano o Boa Vista comprou o passe do Nathan Santos, que veio do Vasco, pagou 1 milhão de euros. Esta época o defesa brasileiro foi um dos destaques dos achadrezados, participou em 34 jogos e sai agora para o Brasil com o Boa Vista a ganhar o dobro do que pagou pelo jogador. Lá por fora, só algumas oficializações rápidas. O Newcastle confirmou a contratação de Sven Botman, defesa neerlandês de 22 anos, que veio do Lille, já tinha aqui falado dele. O clube inglês pagou 37 milhões de euros pelo Botman, que assinou por 5 épocas com a equipa da Premier League. Na Turquia, Jorge Jesus tem mais um reforço. O internacional turco Emre Mor, 24 anos, assinou em definitivo pela equipa de Istambul, depois de ter estado uma época emprestado também à Turquia, um clube turco, aliás, ao Karamguruk. O Emre Mor pertencia ao Celta de Vigo, era um jogador que prometia muito no início da carreira, até apareceu aí num europeu que vocês bem se recordam, Euro 2016, o gol do Éder, não é? O campeonato da Europa de Portugal. O Emre Mor apareceu aí, foi contratado depois para o Borussia Dortmund, mas não conseguiu mostrar-se, saiu logo na época a seguir para o Celta de Vigo, nunca conseguiu também mostrar-se em Espanha. Na época passada sim fez uma boa temporada na Turquia, 29 jogos, 6 golos e 4 assistências. Vamos ver se dá seguimento a essa boa época agora às ordens de Jorge Jesus. Nos Países Baixos, o PSV confirmou a contratação de Xavi Simons. O surpreendente aqui foi mais o negócio do que a contratação em si, que já estava praticamente certa. Isto porque a imprensa francesa e mesmo a Inglaterra dizia-se que o jogador ia renovar com o Paris Saint-Germain e que depois ia ser emprestado ao PSV, mas não foi isso que aconteceu. O Xavi Simons assinou a custo zero e em definitivo pelo vice-campeão neerlandês, e assinou então um contrato de 5 temporadas, contrato de longa duração com a equipa vice-campeã do campeonato da Eredivisie. Falamos de um jogador de 19 anos, já passou pela formação do Barcelona e pelo Paris Saint-Germain. Falou-se muito dele quando ainda era mais jovem, ainda é muito jovem, mas até agora ainda não conseguiu mostrar esse valor. Esta época fez alguns jogos na equipa principal do Paris Saint-Germain, vai ter agora uma boa oportunidade do PSV, isto porque saiu o Mário Götze. Xavi Simons é o seu substituto. E falar ainda de Yuri Alberto, que vai deixar o Zenit para voltar ao Brasil. Já a princípio de acordo, o avançado vai ser emprestado ao Corinthians, que por outro lado vai ceder Mantuan e Ivan Quaresma ao campeão russo. Yuri Alberto foi um jogador que se destacou no Brasil e que no Zenit, além de ter vencido o campeonato, marcou 6 golos e fez 4 assistências em apenas 15 jogos. Regressa novamente ao Brasil para o terceiro clube que vai representar então no Brasileirão. Por fim, falamos também de um brasileiro, mas este com passagem por Portugal. Até podia ser a nossa novela, porque já se falou muito dele, mas agora já há acordo para Rafinha deixar o Leeds United. Falou-se muito do Barcelona, ainda se continua a falar, mas o clube inglês, o Leeds, chegou a um acordo com o Chelsea para a venda do seu principal jogador, que passou pelo Sporting e pelo Vitória Sport Clube. Agora falta ainda chegar a um acordo com o internacional brasileiro de 25 anos. Caso isso aconteça, o Leeds vai receber 70 milhões de euros pelo extremo. Viram bem, 70 milhões de euros, que foi contratado em 2020-21 por 18,6 milhões de euros ao Rennes, portanto uma valorização de mais de 50 milhões de euros. Segundo a imprensa inglesa, o Deco, que é o agente do Rafinha, está neste momento em Barcelona para estudar uma possibilidade de levar o extremo para lá, mas o Leeds já vê essa hipótese como impossível, isto porque os valores que o Chelsea apresentou são incomportáveis para o Barcelona, por isso mais provável é que esta época o Rafinha continue em Inglaterra, mas a jogar no Chelsea, deixando o Leeds depois de 2 épocas em Elland Road. E agora, antes de ir embora, só deixar aqui uma mensagem minha e também do Igor Gonçalves, que não veio gravar o podcast, mas já tinha falado com ele sobre isso. Sabemos então que o Seals, um streamer na Twitch, nos vê todos os dias na stream dele e que vai de férias nos próximos dias, por isso queremos desejar-lhe umas boas férias, uma boa mudança para uma casa nova, que ele vai mudar de casa, e mandar-lhe um grande abraço para ele e para toda a malta que acompanha o trabalho dele diariamente no chat. Obrigado por seguirem todos os dias o Mercado Flash e obrigado também a todos os que nos estão a ouvir neste momento, e é com esta mensagem que eu me despeço por hoje, porque eu sou o Filipe Martins e para mim o mercado é só uma parte relativamente gira do futebol.